nosso webinário. E hoje aqui é um estudo um pouco diferente, porque ele não fecha um ciclo de um concurso. Ele está fechando o ciclo de um ano de estudos, né? Então, já explico já isso para vocês, tá? Bom, qual é a proposta aqui, gente? Expor o percurso para sair do seu resultado atual, o resultado que a pessoa tiver, em matemática, não só em matemática, mas principalmente em matemática, que é o tema deste vídeo, e nos concursos para professor gabaritar a prova. Nossa, que humilde que você é, cara. Pois é. Expor o percurso a ser feito do resultado que você está fazendo hoje, nenhuma questão, uma, duas, três, quatro, e gabaritar a prova. Essa é a ideia básica que eu tenho em mente, que eu persigo. Então eu vou explicar para vocês como que nós entendemos que dá para fazer isso, tá bom? Vamos expor os resultados e como é que nós vamos fazer isso? Em 4 partes, tá? Eu pensei que trabalhar em 4 partes. Primeiro, o histórico do que nós fizemos, e isso é importante porque ali a gente vai mostrar os acertos e as caneladas, as besteiras que nós fizemos, né? A execução do estudo, que é a parte exatamente que eu acabei de falar, né? O histórico traz como é que surgiu a ideia, é rapidinho. Aí a execução do estudo, que é a metodologia de ensino, então é importante para qualquer tipo de conteúdo, não só a matemática, tá? E a realização desta prova da Univesp, que vocês inclusive fizeram, né, no Telegram, fizeram, quem fez a inscrição aqui recebeu a prova e fez. E aí, por último, as projeções, tá? A minha ideia é que este vídeo dure aí 1 hora no máximo. Hoje a ideia é fazer essas 4 sessões, tá bom? Bom, como é que o negócio começou? Lembrando que aqui eu vou falar sobre o histórico. Como é que nós inventamos essa história de grupo de estudos, tá? E é importante isto, porque talvez essa seja uma parte mais importante, tá? A gente, embora brinca, talvez essa seja a parte mais importante do estudo, tá? Então, nessas 4 partes, eu aconselho que você não pule nada, porque nas 4 partes tem coisa interessante que você pode usar aí para o seu estudo, mesmo quem já está no grupo de estudos, tá? Primeiro começou aqui. Eu fui, né? Tava dando aula em faculdade, eu fazia cursinho, etc. E aí me convidaram para participar de um curso, e aí veio a pandemia, e aí nós fizemos aula online. E a história do grupo de estudos, eu acho que ela nasce, né? Não tem um começo definido. Mas aqui esse dia talvez tenha sido o dia decisivo. Quando eu fiz exatamente a correção da Prefeitura Municipal de Sorocaba 2020, PEB 1. Fiz porque eu trabalhei legislação, trabalhei autores, tá? E aí fiz esse vídeo, olha, esta live aqui, ó, 1h38. Pensa que é mole? 1h38 eu fiz essa correção aqui, quase 2 horas de conversa, veja isso, né? Foi uma das primeiras que a gente fazia e tal. Mas depois de um tempo, lendo as postagens, grato de coração, suas aulas me ajudaram, tal, professor, quero te agradecer, obrigado pelas aulas. Suas aulas influenciaram muito no meu desempenho nesse concurso, obrigado, ótimas aulas, muito legal. A gente fica muito feliz. A gente via que trabalhar por questões, que eu sempre trabalhei na faculdade, surtia um bom efeito mesmo, tal. E vi que daí não era só para motivar, tal, para concurso isso surtia efeito. Mas algumas postagens me chamaram mais atenção. Tá? Olha isso. Obrigado, professor. Amei os seus simulados, me ajudaram bastante, acertei 39. Aqui vem. Aqui começa. Aqui talvez seja a origem do grupo de estudos, tá, gente? Porque eu ia continuar fazendo simulado na internet. Minha maior dificuldade é a matemática. Vi que muitos passaram bem. Não sei se será suficiente minha pontuação, tá? E olha, bom, aí tem um comentário do Paulo Freire. E aqui, ó, embaixo. Que prova foi aquela? Gente, a VUNESP, a gente, principalmente na matemática. E esta foi uma série. Essas são as pessoas que comentaram publicamente, tá? Mas teve uma série de comentários em cadeia, vindo no meu WhatsApp, né? Naquela época não tinha Telegram, e vindo no e-mail, e vindo pela plataforma que a gente fazia o curso lá, muitas pessoas falando a mesma coisa. Mas eu, na época, né? A época não tava na pandemia, tal, pleno na pandemia, lá setembro, outubro, voltando às aulas presenciais, fechando e tal. Eu falei, bom, deixa pra lá isso aí. E isso eu não sabia, mas isso fica no seu subconsciente, né? A gente aprendeu depois disso na matemática. E tudo que você lê, e é uma questão que te intriga, que te desperta, fica no seu subconsciente. Nós vamos usar isso em matemática já já, tá? Bom, aí eu, num certo momento eu falei, peraí, estudando esse livro da Luísa Penteado,
que ela fala que para estudar história e geografia você tem que fazer uma relação entre vários pontos, não é um ponto só. Eu imaginei exatamente aquilo, ó. Para a gente ir bem no concurso, nós teríamos que fazer a relação entre todos esses pontos. Ela criou uma matriz assim, ó, com esses quatro pilares aqui, certo? Criei uma matriz igual a dela e que ela chama de corpo conceitual. O que é o corpo conceitual dela? Você não adianta subir muito uma coisa e descer outra. Aí eu fiz um corpo conceitual para concursos. Não adianta você ir muito bem em legislação, né, que é o que eu trabalhava, e na parte específica que são os autores, mas a matemática, você tem problemas com a matemática. Você tem que subir tudo junto. E igualmente metodologia de estudo e de prova, tá? Além de português e redação. Aí o que eu pensei de cara, puta, vou fazer alguma coisa, né? Fazer alguma coisa o quê? Vou fazer uma parceria. Fazer uma parceria com alguém, porque eu não vou trabalhar português, não vou trabalhar matemática. Aí eu tenho uma experiência sensacional. Eu perguntei, a gente começou no primeiro grupo de estudos, né? Eu falei, eu vou fazer um teste para ver como é que é isso, e depois a gente vai fazer uma parceria. E eu perguntei, nas primeiras aulas, perguntei para uma pessoa, e ela me respondeu exatamente não, mas mais ou menos assim. Eu perguntei o que é uma figura de linguagem anacoluto. Olha a explicação da Wikipédia, que é a coisa mais popular que existe. Olha a explicação desta figura de linguagem. Anacoluto é uma figura de linguagem que consiste numa irregularidade gramatical na estrutura de uma frase, mediante o desrespeito das regras de concordância verbal ou da sintaxe. Falei, Jesus amado, como é que você entende o que é anacoluto com uma explicação dessa? Né? E a pessoa que me deu uma explicação muito parecida com essa. E eu falei, eu não entendi nada. E eu fiquei durante mais ou menos meia hora, a pessoa dava exemplos, e eu falei, não, eu não quero exemplo, eu não quero aprender pelo exemplo, eu quero a explicação do que é. Aí que eu comecei a entender o que acontece. E fui pesquisar um pouquinho, até que eu cheguei nesse artigo de Harvard. Tá? O que é esse artigo, Marco, de Harvard? Em 1990, a pesquisadora lá da Universidade de Stanford, Elizabeth Newton, estava lá na pós-graduação em psicologia. O que ela achou? Ela fez uma pesquisa com 2 grupos. Né? Aqui eu vou chamar pelo nome que eu leio, tá? Tapper e Listener. Ou seja, as pessoas que batiam e as pessoas que escutavam. Tá? Cada Tapper, né, a pessoa batia lá, foi convidado a escolher uma música conhecida como parabéns para você, tá? E bater o ritmo em uma mesa. Imagina isso. Parabéns para você. Imagina isso, né? Muito bem. Mas para que isso, Marco? O trabalho do listener era adivinhar a música. Então o cara que batia ia tocar as músicas e o listener tinha que adivinhar qual seria a música. Ao longo desse experimento, 120 músicas foram tocadas. 120 músicas foram batidas lá pelo Tapper, sei lá como é que fala isso, e o listener tentava adivinhar qual era a música. Muito bem, agora vamos lá. Aí a Elizabeth Newton pediu aos Tappers para prever a probabilidade. Nossa, eu errei a questão de probabilidade na prova, vocês vão ver depois, tá? Daqui a pouco, justamente a de probabilidade que eu errei é o que a Newton pediu lá, né? Eles previram o quê, hein? O que eles previram? O que eles previram? Vocês têm ideia do que eles previram? Os Tappers que iam bater lá. Eles falaram, puta, quantos por cento será que esse pessoal vai acertar? O que eles previram? Vocês têm ideia? Pensa aí entre vocês, tá? O que será que eles pensaram? Bom, eles previram o seguinte, eles vão acertar metade das músicas. Previram que os listeners iam acertar metade das músicas. Eu vou bater aqui. E metade das músicas a pessoa vai saber o que é música, tá? Muito bem, olha isto. Os ouvintes adivinharam quantas músicas? Posta no chat para mim aí, dá 120. Quanto que esses ouvintes, os listeners, conseguiram ouvir, hein? Os Tappers estavam lá batendo o ritmo. Que música é essa? O listener falava. Tudo música fácil, conhecido. Quantas dessas 120 músicas os listeners conseguiram ouvir? Vocês têm ideia? Dessas 120 músicas, chuta um número para você aí, tá? 3 músicas. 3 músicas. Ou seja, 2,5%. Os caras bateram o ritmo, bateram a música lá 120. Mas as pessoas que estavam ouvindo só conseguiram identificar 3 músicas, né? Primeira pergunta, por quê? Por que de 120 músicas, só 3 foram entendidas? O problema é que uma vez que sabemos algo, achamos difícil
imaginar não saber. Nós não conseguimos entender a cabeça de quem não sabe. Depois que você aprende, você não consegue entender a cabeça de quem não sabe. Olha isso. Deram o nome a isso de maldição do conhecimento. Maldição do conhecimento. Isso é uma maldição que cai sobre você. Depois que você sabe alguma coisa, você não consegue entender como é que é a cabeça de quem não sabe. Tá? E aí, nós temos muita dificuldade em compartilhar com os outros, porque não podemos recriar prontamente o estado de espírito da outra pessoa. Aí eu entendi. Falei, meu Deus, mas então qual é o problema? Eu vou buscar um especialista. Esta maldição do especialista fala o seguinte: a coisa mais difícil é uma pessoa que conhece ensinar para uma que não conhece. Por quê? Porque ela vai falar com um linguajar e ela vai falar com uma forma que a pessoa não entenda. E aquele que não entende continua sem entender. Eu falei, então eu não vou fazer parceria com um especialista. Eu vou fazer parceria com alguém que não conheça. Com alguém que seja, né, doido o suficiente para fazer um trabalho não conhecendo. Quem é esse doido o suficiente? Eu mesmo. Eu falei, nossa, então vou eu. Já que o negócio é assim, já que é por isso que eu não estou entendendo esse anacoluto, acho que o caminho não é pedir uma explicação para quem entende. Eu acho que o caminho é fazer um estudo coletivo, tá? E aí nasceu o nosso simpático grupo de estudos, tá? Nasceu exatamente há 1 ano atrás. Ó, eu criei o primeiro, exatamente dia 22 de maio, domingo fez 1 ano que eu criei lá na Hotmart, né? Porque eu fui procurar uma plataforma, criei lá na Hotmart. E esses 2 cursos, por que eu criei isso aqui? Porque eu tinha muito claro que existe banca VUNESP e isso está ficando cada vez mais claro, né? Hoje mesmo eu tive esse retorno do grupo de estudos aí, que banca VUNESP é uma coisa, outras bancas é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então eu criei dois cursos que hoje, na verdade, se chama uma coisa só, que é o grupo de estudos, né? Que é o material VUNESP e o material não VUNESP. E eu criei, agora recentemente, ó, 5 de maio, esse mês, né? Eu criei as 1000 questões lá, porque é uma outra ideia, tá? Então foi isso. Essa foi a ideia da criação do grupo de estudos. A ideia de que a maldição do especialista não podia se abater, que temos que estudar tudo, português, matemática. Depois vocês vão ver hoje metodologia de prova, metodologia de estudos. E se for pela mão do especialista, dificilmente isso acontece de uma forma bem legal, tá? Muito bem. Tudo que eu fazia já se baseava nesse estudo. As minhas aulas na faculdade se baseavam nesse estudo, tá? O que esse estudo fala? Vocês conhecem bem este. Que das 10 técnicas, das 10 metodologias para estudar para concurso, para prova objetiva, 4 universidades americanas pesquisaram, né? A Universidade de Duke, Universidade da Virgínia, Universidade de Kent State aqui, pesquisaram que tem 2 métodos que funcionam muito melhor, tá? Muito melhor. Quais são esses 2 métodos? Tá aqui, praticar questões. E aqui é talvez o principal detalhe, né? To be learning material. O que é isso? A ser aprendido, tá? E implementar um cronograma de prática que espalha as atividades ao longo do tempo. Isso é principal. Esse estudo ele é muito legal, ele é muito interessante, porque ele fala o seguinte: estudar questões primeiro e depois fazer o estudo daquele assunto. Uma prática que vem lá do Sócrates, filósofo, né? Isso faz com que você, quando vai estudar o texto, você vai estudar... Não, vamos ver na questão número 2 hoje, que eu e a torcida... 3, né? Eu e a torcida do Corinthians erramos. Vocês vão ver hoje. Vocês vão ver como vai ser muito melhor estudar este assunto depois que você errou a questão. Não antes, tá? Então essa é a ideia básica, fazer questões e depois estudar o assunto, tá? Bom, aí eu tô chamando por enquanto de estudo baseado em questões, mas eu quero mudar esse nome. Se vocês tiverem alguma sugestão, pode dar, tá? Outro princípio que eu utilizava, tem que ter repetições, tá? Tem que ter repetições. Falei, nossa, como é que não? Vou fazer questões e tem que ter repetições para que as pessoas possam não cair na curva do esquecimento do Ebbinghaus, né? Que também isso foi prêmio Nobel de Fisiologia no ano de 2000 do Eric Kandel. Quanto mais impulsos você dá, mais você engrossa aqui este líquido que é o responsável por reter os conhecimentos. Então, é uma mudança física no seu cérebro quando você faz repetições. Bom, o que mais nós temos de princípios? O estudo de segunda e sexta-feira é um outro estudo científico
que fala o seguinte: o pessoal estudava na segunda, estudava de segunda a sexta. Começava na segunda, antes da prática fazia uma avaliação, aqui é por tomógrafo emissor de pósitrons, né? Fazia o estudo, e lá na sexta fazia de novo a medição de olha quanto a pessoa conseguia modificar fisicamente o seu cérebro com a aprendizagem, tá? Mas eles fizeram o estudo ao longo do tempo. Então, segunda-feira media, sexta-feira media. Olha como tinha aumentado a área cortical. Só que descansava sábado e domingo. Descansava sábado e domingo. E não avisava o cérebro. Hoje é sábado, hoje é domingo o cérebro. O que acontecia? Voltava quase ao estágio original. Aí estudava a semana, ia aumentando a área atingida. Sábado, domingo, sextou. Voltava ao original. Olha isso. Durante 5 semanas isso aconteceu. E aí o que aconteceu nesse experimento? Primeiro, que o descanso, seja sábado, seja domingo, seja feriado, seja qualquer dia, faz com que aquela área que você está estudando regrida. Esta é uma das conclusões. A segunda, mesmo assim, ao longo do tempo, semana 1 e semana 5, ao longo do tempo, há um ganho com o estudo contínuo. Ao longo de quanto tempo, Marco? Aí tem outro estudo. Tudo que eu estou fazendo me baseio nos estudos, tá? Tem outro estudo. Quanto tempo leva High Ability Studies? Quanto tempo leva você ficar um profissional de excelência? Quanto tempo leva? Tá? É uma regra aqui de 10 anos. Meu Deus, 10 anos, Esta é a sua curva de excelência, gente. Profissionais excelentes têm esse tipo de curva. Com 10 anos, eles se tornam profissionais de excelência. Essa é uma vida produtiva de 35 anos, tá? Então, quando chegar aos 10 anos, está muito próximo do topo. Com 10 anos de profissão, você está muito bom no que você faz. Meu Deus, vamos levar 10 anos para passar no concurso? Tá? Essa regra dos 10 anos, né? Regra dos 10 anos. Então, não. Porque se você cortar, você vai ver o seguinte: tem uma curva de crescimento muito rápida aqui, ó. E depois o crescimento se estabiliza. E essa curva de crescimento, ela é de 3 anos. A última frase que eu vou falar para vocês hoje é isto. Mas eu vou começar já falando ela, né? Tenham insatisfação com o que vocês estão fazendo. Não fiquem satisfeitas com o estudo que vocês estão fazendo. Mas tenham paciência com o resultado. O resultado não vem amanhã. Não vem depois do almoço, de domingo. O resultado demora um pouquinho. Tá? E eu tenho esse tempo médio de 3 anos. Nossa, 3 anos. Nós estamos a 1 no grupo de estudo, gente. O tempo passa rápido demais. Eu tenho 33 anos de serviço público. Então a primeira coisa que fica aqui muito clara para vocês: quem fala que vai fazer um curso, vocês vão aprender, vão passar e vão na próxima gabaritar e consegue falar isso para vocês, não tem base científica para falar isso. E vocês estão caindo no conto de galho, literalmente. Tá? Então toma cuidado com essas falas. Mas se eu já estou estudando há um tempo, se eu tenho uma base boa, se eu fiz uma faculdade estudando intensivamente, claro que daí eu já não estou eu estou no percurso, eu estou com 2 anos e pouco de estudo. Aí talvez um cursinho façam com que eu gabarite uma prova. Mas para se tornar um profissional de excelência, 10 anos. Mas se tornar muito bom, 3 anos, tá? Essa é a ideia. Bom, e aí tem também um estudo, e hoje a neurociência confirma isso, que você ficar só lendo, olha isso, 10%. Ouvindo, podcasts, né? Olha a moda, 20%. Vendo, tá? Vendo os PowerPoints passar aqui na sua frente, 30%. Por que o YouTube é bom? Porque o YouTube quase chega no máximo da possibilidade. Ver e ouvir, 50%. Numa das aulas de metodologia, no grupo de estudos, uma das participantes falou que ela falava sozinha. E ela tem alto desempenho nas provas. Olha por que ela tem alto desempenho. Porque ela já está nesta parte ativa do desempenho. Tá? Então aí, combinando tudo isso, repetição, tempo, ativa, que é que nós fomos fazer, tá? Aqui com o Fable, qual é o melhor método para aprender tudo? O cara foi Nobel de Física. Qual é o melhor método? Escolher um conceito, escrever como se estivesse ensinando uma criança, voltar no tema e pesquisar, revisar e simplificar. Ou seja, qual é o método dele? Nada mais é do que entrar na parte ativa. Ele não descobriu nada de diferente. Como fazer as pessoas entrar na parte ativa?
Tá? Essa era a grande questão que eu tinha quando começamos. Aí que eu inventei no grupo de estudos o material, qualquer curso tem material. Qualquer curso tem material. Mas, agora sim, aulas ao vivo. Qualquer curso tem aulas ao vivo. Tá? Aí foi o nosso diferencial. Nem todo curso tem Telegram, né? Então, o que eu pensei? Primeiro, tem que ter material para a pessoa estudar quando quiser. A gente viu que sem aula ao vivo não rola, principalmente em matemática. E a gente percebeu que abandonamos o Telegram, também não rolou. Então, são três formas de estudar com os materiais na Hotmart, com aulas no Google Meet e com o Telegram. A gente descobriu que dá para tirar as pessoas desse estágio passivo e passá-las para o estágio ativo, tá? Bom, aí nós fizemos a primeira rodada que nós fizemos, nós estudamos para Porto Feliz, Araçariguama, Jaguariúna, Votorantim, Itu, Piracicaba, processo seletivo e Piracicaba, concurso. Nesses 6 ciclos, porque nós estamos aqui no começo desse 7º ciclo, tá? Nós estamos aqui, quando eu estou gravando esse vídeo, na segunda semana. Quando nós estamos fazendo esse webinar aqui na segunda semana. Mas nós estamos aqui no Piracicaba, na segunda fase de Piracicaba. Os vermelhos são os VUNESPs e os pretos aqui são os não VUNESPs, tá? Essa é a ideia aqui. Bom, mas vamos estudar matemática, vá? Qual é a ideia da matemática? Começamos a estudar e dentro da bibliografia, lá de Araçariguama e Jaguariúna, tem esse livro da Cecília Parra, que tem um artigo da Délia Lerner, com a Patrícia Sadowski. E ela fala o seguinte, você tem 4 tipos de atitude. Quem é você? É a pergunta que eu preciso fazer para vocês. Quem é você? Você é o Bart? Olha o Bart, o que ele está fazendo? Há pessoas que se limitam a copiar as anotações de algum colega. Tá lá na Délia Lerner. É, ela tá falando, tá? Se limita a copiar de algum colega. Só isso, só todo mundo copia? Não. Tem pessoas, esse aplicativo aqui, se você pegar até o manuscrito, ele corrige para você as questões de matemática. E aí a Délia Lerner fala o seguinte, há as pessoas que não se atrevem a fazer nada sem consultar. E ela preconiza que esses 2 tipos de pessoas não aprendem. É muito difícil a aprendizagem dessas pessoas. Talvez esteja aí um dos problemas. Você está consultando como é que faz, você está pegando aplicativos, está buscando as respostas no Google, são as 2 categorias de pessoas que a Délia Lerner fala que não é para fazer isso. E agora, o que é para fazer? Agora vem a nossa Dora aventureira. Você tem que ser a Dora. Você tem que se adorar, vamos pensar assim, você tem que se adorar. Olha que legal. O que é isso? Algumas pessoas ordenam os números e aventuram uma sequência possível. É isso. Eu vou apresentar na questão número 1 uma Dora Aventureira hoje. Postou para mim aqui. Uma Dora Aventureira postou aqui. Não vou falar o nome, mas vou postar. Muito legal você ser a Dora. E eu vou postar, tá? Como que eu fui a Dora nos concursos. E como tem gente que foi Dora hoje também aqui. E como todo mundo errou a questão da Dora, né? Então, a Dora, ela é imprescindível para estudo, mas ela não pode ser usada no concurso. No concurso você não pode pôr a roupa da Dora. Você não pode se aventurar numa prova. A gente vai explicar isso, tá? Finalmente, quem que nós temos que ser? Aqueles que realizam com muito esforço, tá? Vocês viram? Vou mostrar para vocês como é que realiza com muito esforço, um sacrifício. Eu realizei uma questão na prova com muito esforço. A questão que eu não deveria ter feito, tá? Não deveria ter feito a questão, vou mostrar para vocês. Mas tem pessoas que executam deste jeito. Olha o peso que esse cara está levantando, foi campeão mundial lá em Tóquio 2020 e olha a forma como ele levanta esse peso. Então, é isso que nós queremos, não é? Que jeito você quer levantar o seu peso? Que jeito você quer resolver as suas questões? Com muito esforço ou com um ordenamento correto? Eu prefiro ser a pessoa de baixo, tá? Não sei quem vocês preferem. Mas para fazer isso, Marco, como é que nós vamos fazer? Agora o outro livro da Délia Lerner. Nessa época ela se chamava Délia Lerner Desunino. Primeira coisa que ela fala, você tem 4 coisas para você fazer. Primeiro, você tem que ser a Dora e tentar resolver situações, problemas diversificadas. Diversificadas, ok. O que nós inventamos? Lá na nossa banca VUNESP, lá no nosso grupo de estudos, nós colocamos as 210 questões que a VUNESP tinha feito até 2021, tá? E essas 210 questões
Você imprime, esqueci até de mostrar isso. Então, como é que a gente faz? Como é que eu fiz? Eu, Marco, fiz. Porque isso vai ser importante para vocês entenderem. Lá em julho, quando eu explicar por que eu fui mal em português. Tá aqui. Imprimi as 210 questões. Olha o teorema de Tales aqui. Olha o teorema de Tales aqui embaixo. O grupo de estudos hoje teve uma teorema de Tales, né? Tava aqui, ó. Então, imprimi as 210 questões e fiz as 210 questões. Isso está dentro do que a Helena falou para fazer. Fazer situações, problemas diversificadas. E mais? Construir formas de representação. É você ser a Dora Aventureira. Você constrói uma forma de representação. Vou mostrar isso hoje. Constrói uma forma. E você vai discutir com os demais. Deixa eu ver a forma que você fez. Como é que eu faço isso sozinho? Impossível. Daí grupo de estudos. Aqui é matador. Aqui, nesse ponto, eu defendo muito o grupo de estudos, porque nesse ponto não dá para ser. Como é que eu faço isso sozinho? Como é que eu troco figurinha com as pessoas? Difícil. Como é que eu faço isso? Por exemplo, para a mesma questão, Prefeitura de Santo André, para a mesma questão, uma questão de razão e proporção, não é à toa. Olha como que foi representado aqui pela pessoa. E olha o da direita, tá? Que legal. Eu gosto muito do da direita. Por quê? Porque esse modelo da direita é aquele do muito esforço. Lembra que eu falei para vocês que eu já ia mostrar? O da esquerda é o pouco esforço. Fez a razão, proporção, bateu e chegou na conta. O da direita é muito esforço. Por quê? Desenhou um por um. Para cada 2, 3. Para cada 2, 3. Para cada 2, 3. Aí a pessoa contou um por um aqui e chegou no resultado. Ambas chegaram no mesmo resultado, porém de forma diferente. Tá? Para isso que serve esse discuti-las com os demais. E aí, além de criar as 210 questões, nós disponibilizamos essas 210 questões em forma de painel de soluções. O que é painel de soluções? São os arquivos que têm as formas como as pessoas fizeram a mesma questão, para você ver os outros tipos, tá? E para você olhar e falar, mas a pessoa fez assim, a pessoa faz assado. E ontem mesmo nós fizemos uma aula à noite, e muitas pessoas, e eu posso dar meu testemunho para vocês, falam assim, eu aprendi isso aqui, porque vi pessoa fazer, vi pessoa falar desse jeito, e falei, nossa, é assim que faz, deixa comigo. Então é muito importante. A Adélia Lerner pregou, e a gente está vendo na prática que isso é muito importante, ver como que as pessoas resolvem isso, né? Não como o especialista resolve, como as outras pessoas resolvem, tá? Bom, por fim, depois de fazer as formas de representação, você vai elaborar uma estratégia, como é que eu vou fazer isso? E vou comparar com as dos outros de novo. A comparação é fundamental, segundo a Adélia Lerner. E a gente vê no grupo que isso é fundamental mesmo. Para isso, para cada 4 questões, tem lá as comparações, tá bom? Bom, por último, uma coisa importantíssima que nós vamos ver também, na questão número 1, julgar resultados. Então, vamos olhar na questão número 1, que ela é muito legal dessa prova da VUNESP, porque se você não julga resultados, você acaba errando questão, de bobeira. Aliás, acabaram de postar para mim aqui, né, vários de vocês. Puxa, errei essa aí por faltar prestar atenção, por falta de atenção, por falta de revisão, etc. Tá? Muito bem. Esse aqui é o primeiro post que eu recebi depois das primeiras provas que a gente recebia, né? Acertei 43 das 50. A pessoa tá na live, eu não tô falando porque não sei se ela quer que fale, né? E colocou para mim que a metodologia foi o principal. Mas esse é o tipo de post que eu desejo receber de toda pessoa que está no grupo de estudos. As questões de matemática caíram exatamente a que estamos estudando, tá? Esse é o objetivo de fazer um grupo de estudos. Que a gente tenha uma prova, nada de surpresa. Surpresa zero. Por isso que a gente não pode ser humilde. Tem que gabaritar a prova. Porque tem que estudar exatamente o que cai na prova. Estudando exatamente o que cai na prova, vai gabaritar a prova. É um caminho rápido? Não. 3 anos? Fácil? Não. Todo dia? Tá? Então aqui tem algumas características do que nós precisamos fazer. Bom, como que a gente começa sempre? Aqui é o edital da VUNESP, tá? Pega o edital da VUNESP. Como que eu vou para uma prova sem saber o que cai na prova? Eu peguei o edital da Univesp para saber o que ia cair na prova, tá? Por isso que eu fiz, porque é muito próximo do edital de PEB1. Pegaram o edital de Campinas já? Olha o edital de Campinas, ó. Juros simples. Quem vai fazer Campinas é a mesma coisa que quem vai fazer Piracicaba. Cadê juros simples aqui? Não tem. Então você tem que pegar o edital, porque se você não pega o edital, é perigoso você estudar coisas que não caem. Por exemplo, aqui
Teorema de Tales, para Piracicaba. Pitágoras, que a gente aprendeu no grupo, com uma das integrantes que gosta muito aí, né? Que gosta muito de fazer o Pitágoras, ensinou pra gente umas formas muito legais de fazer, muito rápida, muito eficiente, tá? Mas veja Campinas, cadê ele Tales? Cadê ele Tales? Não tem Tales. Então a primeira coisa a se fazer é pegar o edital, estudar, ver o que cai no edital, e aí fazer as questões, fazer a repetição, fazer o grupo de estudos. Só isso é suficiente, Marco? Não. O que nós inventamos agora no sexto rodízio foi o mapa de calor. Deus do céu, tô ficando até tonto com o que você está falando. O que é mapa de calor? Mapa de calor é o seguinte: quais são as questões que caem nas provas? Bom, em primeiro lugar, do meu ponto de vista, porque lá no grupo de estudo a gente discutiu isso, tem pessoas que é regra de 3, porque ela transforma tudo numa regra de 3. Tem pessoas que equação de primeiro grau, ela transforma tudo em x. Mas para mim, tudo que dá, eu transformo numa pilha com razão e proporção. Então, dentro da minha ótica, tem pessoas que será regra de 3, tem pessoas que será equação de primeiro grau, mas na minha ótica é razão e proporção. E em segundo, aí é imbatível geometria. Então, uma das coisas que nós adotamos, vou falar lá no final, é cada semana no Telegram fazer uma questão todo dia daquele tema do mapa de calor. Tá? Nesse caso, nós estamos na segunda semana, estamos fazendo noções de geometria. Com 12 semanas, a gente volta a repetir de novo cada tema. Tá? Aqui uma coisa importantíssima, além do mapa de calor dos concursos, tem o mapa de calor por alternativa. O que significa, Marco do Céu, que confusão? Somente em Araçariguama e Rio Claro que a VUNESP não equilibrou o gabarito. Vocês vão ver como isso faz uma diferença incrível. Faz uma diferença medonha. Somente em das 12 últimas provas de PEB 1, somente em 2 a VUNESP não equilibrou o gabarito. Isso é importantíssimo. Na matemática, lá em julho eu vou fazer um vídeo, quando vai sair o resultado de português, de redação, vou fazer um vídeo conjugado de redação em português. Vocês vão ver que em português isso não tem nada a ver. Mas em matemática tem tudo a ver, tá bom? Vamos para a terceira parte do nosso estudo. Realização da prova da Univesp. Por que você escolheu isso, Marco? Várias razões me fizeram escolher essa prova para fazer, tá? Primeiro que eu preciso lembrar vocês que foi a primeira prova de matemática da minha vida. O que é isso? Porque eu sou um PEB 2 nativo, né? VUNESP. PEB 2 da VUNESP, nas provas da Secretaria Estadual de Educação, onde eu trabalho há 33 anos, né? Onde eu já fiz 15 concursos. É o conhecimento específico e legislação. E conhecimentos gerais da educação. Autores gerais, autores específicos, legislação. Não tem nada de português e matemática. Nunca fiz uma prova dessa. Nem para diretor, nem para supervisor, nem para professor, para nada. Tá? Mas, agora trabalhando com o grupo de estudos, eu precisava fazer alguma prova. E aí caí nessa prova da VUNESP. Por que eu escolhi? Primeiro, VUNESP. E eu vi que o edital é muito próximo do PEB 1. Próximo. Na matemática, próximo. Porque a taxa é barata e porque eu estou tensionado a estudar a licenciatura em matemática. Porque é gratuita e é faculdade pública. Boa qualidade. E, para finalizar, porque a prova é na frente da minha casa, eu moro na frente de uma escola que realiza a prova. O que eu aconselho para vocês? São 2 vezes por ano a prova. Eu aconselho vocês a fazer essa prova. Por quê? No edital tem 2 regras. Se você não zerar em matemática, se você não zerar em português, vai corrigir a sua redação. Então, só pelo fato de você poder fazer matemática, fazer português e fazer a redação e a pessoa corrigir, dar um retorno para você da redação, eu acho importantíssimo fazer essa prova. Estou pensando honestamente em fazer 2 vezes por ano, tá? Segundo semestre tem outra. Fiz a do segundo semestre, que vale para o segundo semestre. E no segundo semestre tem a que vale para o início do ano, tá bom? Bom, vamos lá. Aí surge a seguinte questão, que agora, larga do celular aí e presta atenção aí. Porque agora vale a noite, né? Esse pedaço vale a noite, tá? O que é o mais importante? A cor da roupa que você vai na prova? Entrar com o pé direito lá na prova? Entrou com a classe no pé direito? Não. Tem coisas importantes, né? Eu estou pensando seriamente que tem que fazer um trabalho emocional, autoestima, confiança,
Porque eu, por exemplo, entrei na prova, tenho que aprender a fazer uma respiração para se acalmar. Tem algumas coisas que estão faltando para a gente fazer, né? Bom, alimentação, sono, atividade física, tudo isso é importante. Pagar a inscrição. Eu falo isso em todo vídeo. Faça e pague a inscrição essa semana. Me mandaram mensagem, putz, não vou fazer a prova. Não vou dar a prova em tal cidade porque eu não paguei a inscrição, né? Documentos, trajeto, etc. Mas o mais importante está aqui. Agora é a hora Agora vale o vídeo, gente. O mais importante está aqui. Escolher o que vai fazer. A graciosa menina, por que não está pegando esta varinha verde? Por que ela foi escolher a vermelha, que é difícil, né? Porque é o desafio, porque a criança, ela parece que gosta de vermelho, tá vestida de vermelho. Mas olha a varinha verde como tá fácil. Então vamos dar um exemplo de quem tem que escolher. Primeiro, eu fiz um mapa de calor da Univesp, tá? E olha o mapa de calor desta prova que eu fiz. Exatamente um gabarito equilibrado. Exatamente um gabarito equilibrado. E eu fiz um mapa de calor das provas anteriores da Univesp. Gabaritos equilibrados. Então eu fui para a prova sabendo que o gabarito teria que ser equilibrado. Tá? Eu já fui para a prova sabendo disso. Muito bem. Aí eu fui fazer um pega-varetas na prova. O que foi o pega-varetas? Este é o meu gabarito de matemática. Tá? Acertei 9 e errei uma. Tá? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que eu não vou falar quem é aqui, né? E a pessoa falou assim para mim, mas você foi muito bem. Eu falei, claro que não, eu errei uma. Errou uma, você achou que foi mal? Eu falei, fui, eu tinha que ter feito 100%. Não é possível, mas sim, porque eu não encaro, né, como uma alegria, eu não encaro como uma tristeza, eu não ponho emoji de choro, não tem emoji de choro no celular. Os meus emojis são este aqui quando eu erro. Tá? Então é o primeiro conselho que eu preciso dar agora de cara na chapa. Falei e vou falar no final. Não sejam pacientes com o processo, mas sejam pacientes com o resultado. A primeira coisa que eu falo para vocês, não fica mais falando que ficou nervoso, que ficou triste, que ficou decepcionado, nada disso. Não tem que decepcionar com as coisas, tem que ficar bravo. Por que eu errei esta questão no meu 3? Por que eu fiz essa besteira quando acaba a prova? Quando sai o gabarito que tem que conferir, por que eu errei isto? Por que eu não consegui fazer isto? E o que eu vou fazer para acertar isto na próxima? Porque eu vou acertar na próxima essa questão, tá? Esta é a ideia, esta é a atenção, tá? Vamos lá. Pega varetas. O que é isso, Marco? Pega varetas é você ir nas questões que você estudou. Na prova não pode ter a Dora Aventureira. Esta é talvez a... Isto vale o que eu estou falando hoje, tá? Isso talvez tenha sido o maior ensinamento deste concurso para mim. Eu não podia ter levado a Dora comigo. Levei. Mas e daí? Daí é o seguinte, a situação que eu estava na prova era esta. Estudamos aqui no grupo de estudos, nós estudamos a questão número 1. Tá? Aqui tem uma marquinha muito legal que eu vou explicar para vocês o que é depois. Nós estudamos a questão número 2, nós estudamos a 5, nós estudamos a 7, a 8, a 9 e a 10. Essas questões nós estudamos no grupo de estudos. São os temas que nós estudamos. Aqui o edital é semelhante. E eu acertei essas 7. Estudei essas questões do grupo de estudo, fiz as questões diversificadas, todo o grupo de estudo eu explico como é que eu faço. Tá? Eu estudo mais que as pessoas que estão no grupo, esse é o problema. Eu estou tentando estudar menos agora, estou tentando falar para as pessoas, esse é o nosso caminho agora, de cada um explicar uma questão e eu não explicar mais nada. Porque eu estou estudando mais que todo mundo, na verdade, né? Mas acertei as 7. O que eu tinha que ter feito neste momento? Neste momento, o que eu tinha que ter feito? Eu tinha que ter abandonado a Dora. A Dora não podia ter ido comigo para a prova. Se eu sei que o gabarito é equilibrado, o que eu devia ter feito? Olha, a D está aqui na 1, a D está aqui na 2. Tem 2 Ds já. Né? Eu devia ter feito mais ou menos assim. A, B, C, D, E. A D já está em 2. O A está em 1, 2. O B, não encontrei o B. O C está em 1. O E, a alternativa está em 2. O que eu tinha que ter feito nesse momento aqui? Dá para entender?
o que eu tinha que ter feito? Eu tinha que ter colocado as 3 alternativas B. Por quê? Porque das 3 alternativas, 2 seriam B. Eu não precisava ter feito essas 3 questões. Mas espera aí, Marco. A número 4 é B, você teria acertado. E a número 6 também é B, você também teria acertado. Mas você teria errado a B, a número 3. Ok? Eu teria tido o mesmo resultado que eu tive. Não adiantou nada eu ter feito um esforço para fazer 3 questões. Por que não adiantou nada? Porque a 4 e a 5 e a 6 eu acertei, mas eu errei a número 3, que eu tentei fazer. Na 3 e na 6 eu fui a Dora Aventureira. Eu peguei a questão e tentei fazer. Uma eu acertei, a outra eu errei. Agora, se eu tivesse abandonado e feito as 3 questões equilibrando o gabarito, eu teria tido o mesmo resultado. Não, eu teria tido um resultado muito melhor, porque eu tinha tirado o mesmo 9 em matemática. Mas eu teria economizado por baixo 10 minutos. E eu teria economizado a minha melhor energia. Por quê? Porque eu fui de matemática de cara. Gostei, aprendi a gostar aqui no grupo de estudos. E eu fui em matemática de cara. Porque eu comecei a olhar as questões e falei, é tudo que a gente está estudando. E vou fazer A1, A2 e assim fui. Então, primeira coisa aqui, isso aqui vale a noite, tá? Isso aqui vale a noite. Não pode levar a Dora para a prova. Porque se eu conseguir fazer 7 questões e não tinha a letra B, fatalmente as 2 questões que falam, das 3, 2 seria a letra B, e eu acertando 90% da prova, mas guardando a minha energia para fazer língua portuguesa, para fazer redação, que eu vou explicar lá em julho, eu teria, com certeza, uma nota melhor lá na redação e na língua portuguesa. Então, eu acho que essa, para mim, foi o que valeu a prova. Tá? Para mim, foi o que valeu a prova de, primeiro, saber que aquilo que eu já tinha no post do pessoal que faz a prova, aquilo que você estuda com base no edital, com base na banca, vai cair. Segundo, deixa a Dora em casa. A Dora você usa para fazer as questões como nós vamos fazer agora. Mas você não pode levar a Dora no seu concurso, tá bom? Agora vamos dar uma olhadinha nas questões, né? Então a gente vai dar uma olhadinha para vocês entenderem como que funciona o painel de soluções. O que é painel de soluções? É a história de comparar o que um faz com o que o outro faz, tá? Vamos para a questão 1. Então, tô lá, eu abro a prova, olhei, já falei, matemática são as primeiras, é o que eu queria fazer, e já olhei e falei, opa, uma papelaria comprou determinado número de calculadoras, já fui anotando, né? Eu faço assim, tá? Criar formas de representação, eu faço assim. 30%, eu vou fazendo assim, 30% eram calculadoras científicas, 15% eram calculadoras financeiras. E 22 calculadoras restantes, aí eu já montei a minha grade, tá? Eu tenho essa história para separar. Então, quando as questões já são assim, eu já faço isso. Já montei a minha grade e as 22 restantes só efeturavam operações básicas. Vamos por aqui, operações básicas, tá? Então, eu sei que aqui eu tenho números e eu sei que aqui eu tenho porcentagens. Então, eu completo a porcentagem aqui, tá? Como muitos de vocês fizeram. Aqui. Esses são os exemplos, com regra de 3, sem regra de 3. Olha as várias formas que fizeram, tá? Eu completo o percentual que eu tenho aqui, 45%. Portanto, aqui, 55% na B. O que está pedindo aqui? O número de calculadoras científicas compradas está pedindo isto daqui. Então, facilmente dá para saber que eu tenho uma relação aqui. Se eu tenho 55% para 22 calculadoras, 30% para o quê? Eu já estou sacando que é uma regra de 3 simples, tá? Vamos lá? Como é que o pessoal fez? Aqui, 30% científica, sobrou 45%, 22% restante. Aqui foi feito todo o mesmo processo. Fez a regra de 3, o que é a regra de 3? Falta um fator que é o x, eu multiplico cruzando, cheguei no 40, tá?
E aqui ela fez 100% das calculadoras igual a 40, 30% igual a 12, tá? Aqui foi a regra de 3 feita. Bom, aqui eu preciso explicar uma coisa que é muito legal. Primeiro, aqui tem uma Dora Aventureira. Olha isto. Dora Aventureira. O que a Dora Aventureira está fazendo aí, Marco? A Dora Aventureira chegou até aqui. Saiu do zero. Saiu da inércia. Saiu do medo. Tá? Dora Aventureira. Marcou os dados. Marcou até aqui. E falou... Aqui não deu tempo de fazer, tá? Não é porque ela não terminou. Quem fez aqui. Mas chegou e falou assim, ah tá, eu tô até aqui, agora o que eu preciso fazer aqui? Aqui é aquele momento de você elaborar uma estratégia e partir para a estratégia e fazer a sua estratégia, tá bom? Essa é a ideia básica aqui, muito legal. E é muito legal quando manda o post, Marco, eu parei aqui, o que eu faço agora? Agora arrisca uma estratégia. Mas se você tem 22 que corresponde a 55, o que está pedindo lá? Está pedindo as científicas, que é 30%. Aí a pessoa vai trabalhar com esses 3 dados, 22, 55, 30, tá igual a porcentagem e vai acabar chegando na regra de 3, tá bom? Bom, olha o jeito, esta representação, eu não vou falando quem é, né? Mas quem trabalha no grupo sabe. Aqui foi a mesma coisa, só que olha a diferença. Olha como a pessoa fez aqui, olha o caminho que ela fez para chegar na regra de 3, e olha este caminho como a pessoa fez para chegar na regra de 3, tá? Olha como é diferente as formas que as pessoas pensam. Tá? Então, aquilo da maldição do conhecimento é muito verdade, porque você acha que uma pessoa que conhece muito matemática pensa do mesmo jeito? Vai pensar de outro jeito. Tá? Então, isso é muito importante nessas comparações. Olha esta outra forma de fazer, gente. Tá? 30 mais 15 mais 22, calculadoras... Então, chegou no mesmo resultado. Você fala, nossa, mas o que a pessoa fez aí, meu? Aqui deu 2.200 dividido por 55. Aqui deu 660 dividido por 55. Né? Aqui deu 2.200 por 55. Veja que cada um tem um modelão para fazer, tem um estilo para fazer. Né? E esta aqui foi a mais legal de todas. Por quê? Porque chegou no resultado de 6. Mas peraí, Marco. Você falou que é 12 o resultado, louco? Então, o resultado é 12. Né? Vamos lá olhar para o gabarito? Gabarito, essa questão número 1 é D de dado. Tá bom? D de dado, 12. Muito bem aqui. Então, aqui não fez, tá? Tá Dora Aventureira. Aqui chegou no 12. Aqui chegou no 12. Aqui chegou no 12. E aqui chegou no 6. Mas onde está o raciocínio? Essa é a parte legal. Onde foi o raciocínio? Tá? Onde foi o raciocínio que a pessoa chegou, logo o 15 está para 40%, 100%, e chegou em 6 sobre 10, que são 6 científicas. Onde a pessoa errou aqui no raciocínio? Aí eu preciso explicar o seguinte para vocês. Na minha prova, tem 2 risquinhos na alternativa A. O que significa, Marco? Significa que eu fiz esses 2 risquinhos para dizer o seguinte. Eu fiz a revisão da matemática. E eu tinha feito exatamente esse raciocínio. E eu fiz aquilo que a Adélia Lerner chama por último, julgar os resultados. Aí eu falei, pera um pouquinho, Marco. Se 6 calculadoras equivale a 30%, 6, 14, 6, 12, 20, 18, 24. Quer dizer que 55 equivale a 22 só? Se 6 equivale a 30, 12... Olha o raciocínio que eu fiz. Se 6, eu fiz exatamente essa resposta, tá? De 6. Aí eu fiquei pensando, julgando os resultados agora. Ó. Se 6 equivale a 30%, quer dizer que 12 equivale a 60%. Aí eu olhei e falei, mas peraí. Aqui está falando que 55% equivale a 22. E como é que 22 equivale a 55%? Como é que 12 equivale a 60%? Tá errado? E aí eu refiz e cheguei. Por isso que eu pus esses 2 tracinhos aqui em cima de revisão. Na matemática tem esse drama. Se você não revisar, se você não julgar os resultados, você vai confiar demais no seu cálculo, você vai confiar tanto, você vai ficar tão imerso nos seus cálculos que você não vai perceber que o que você está respondendo não tem a ver. Tá? Então veja como os passos da Adélia Lerner são exatamente os passos que a gente tem que adotar.
E aí eu preciso agradecer quem mandou, tá? Não vou falar quem é, mas quem mandou esta tela, porque eu nem estava lembrando que eu tinha feito exatamente isso. E olha o meu gabarito marcado com os 2 risquinhos que eu revisei essa questão, tá bom? Simbora para a segunda? Segunda questão, essa eu coloquei no Telegram hoje. Por quê? Por que eu coloquei 2 questões no Telegram hoje? Porque são exatamente as questões de geometria, que é a outra, e essa questão de razão. Porque nós estamos estudando essa semana lá no grupo, nós estamos fazendo exatamente aquilo que eu falei para vocês, que é o que mais cai nas provas da VUNESP. Razão, mapa de calor. A questão número 2, de cheio na razão. De cheio. Então, olha aqui hoje, 56% das pessoas acertaram, depois 25% foram na alternativa B, 13% na alternativa C e 6% na alternativa D. Bom, aqui está uma outra resolução. Nós mais estudamos essa questão. Essa questão foi resolvida. Olha como aqui foi resolvida, né? Tá aqui na live também quem resolveu essa hoje. Pegou a 160, que era o número total. Tá? O número total está aqui. Fez a proporção, achou a soma da proporção, dividiu o total pela soma, que está aqui, achou o 20, voltou lá, multiplicou tanto o 3 pelo 20 como o 5. Resolveu que a diferença entre um e outro era 40. E acertou a questão. Tá? Olha como aqui foi feito quase sem esforço. Não é quase sem esforço. É que aqui tem um percurso. E aqui, exatamente, é a questão que nós estudamos semana passada. Fizemos 8 questões dessas no Telegram. Fizemos 2 estudos, um de quinta e um de sábado. Né? Falei isso para vocês. E olha como a pessoa conseguiu chegar no resultado. Tá? Então, de novo, mapa de calor, repetição, fazer os estudos daquilo que mais cai, daquele concurso, vai acabar acertando, gente. Vai dar para gabaritar, não é possível. Olha este outro modelo. Aqui está um modelo, aqui está outro modelo, aqui está outro modelo. Veja como a pessoa fez, ó. Lembra que eu falei? Tem gente que vai fazer de uma outra forma. Aqui foi o jeito que eu gosto de fazer. Fazer a razão e proporção aqui explicando, né, o que é a razão e proporção aqui, ó. Pegando o número total e dividindo pela soma da fração, achando o correspondente e multiplicando, exatamente como a maioria das pessoas fazem. Mas tem gente que se sente mais confortável em fazer assim, ó. Fazer desta forma, com os 50k lá, né? A gente postou um vídeo que tem essa forma de fazer. Tem gente que se sente confortável em fazer dessa forma. Qual forma está certa? As duas estão certas. Cada um tem a sua forma, o seu estágio de conhecimento. E não o estágio de conhecimento de quem manja muito, tá? Olha outra forma de fazer. Tá? Olha como a pessoa aqui chegou e fez, né? Basicamente é do mesmo jeito que a primeira, tá? Mas com uma anotação diferente, tá bom? Aqui uma outra forma, olha, fez o n menos p, aqui não fez a multiplicação, né? O 20 vezes 3, 20 vezes 5, não anotou aqui, que aqui teria vezes 20 e vezes 20, já fez direto. Por quê? Porque, né? Essa é a razão que eu preciso multiplicar, já fez direto lá em cima. E isso acontece muitas vezes com quem manja muito, que vai explicar e acaba não explicando passos necessários, tá? Muito legal isso, né? Muito bem, e esta eu acho que é para terminar a prova, para terminar a nossa história aqui, né? Aguardando a orientação da redação. A redação eu vou fazer quando for corrigida, né? Para explicar o que eu fiz, o que eu não fiz. Se você for fazer algum concurso antes que tem a redação, aí manda um Telegram que a gente dá um jeito aí. Tem um vídeo que eu acho que eu falo sobre redação. Mas nós estamos desenvolvendo... Aliás, se você for fazer, me manda uma redação também, tá? Eu vou dar um tema... A gente vai falando no Telegram, hein? Dá um tema, eu bolei o negócio lá. Aliás, todo mundo que vai fazer a prova de Piracicaba tá me devendo redação, né? Eu bolei um negócio lá que nós vamos fazer redação por parágrafo. São 4 parágrafos. Eu vou fazer cada semana um parágrafo. É uma coisa interessante lá com... Bom, enfim, não é para explicar a redação hoje, né? Essa questão número 3. E se eu fizer agora a pergunta para quem está aqui do grupo de estudos, nós estudamos probabilidade no grupo de estudos? Não. Por que não estudamos, Marco? Porque não tem no edital. Tem no edital da Univesp, mas não tem no edital de PEB 1 probabilidade. E aí nós não estudamos. E se nós não estudamos, o que eu tinha que fazer nesse momento? O que eu chamo de... Desapega. Eu tinha que ter deixado a Dora em casa. Se eu não estudo isso, para que fazer isto?
Mas no dia da prova, não sei por que cargas d'água, eu achei a questão D. Tá? Eu achei a questão D. Não sei o que eu fiz porque eu não lembrei, não marquei as questões, mas eu não fiz isso. Eu fiz não sei o que eu fiz, mas eu fiz a letra D. Tá? Eu marquei aqui. Por que eu fiz o erro? Porque eu não estudei isso. Hoje, depois que eu vi o erro, eu refiz e acertei. Mas no dia eu tinha que ter vazado. Não tinha que ter tentado fazer isso. Tá? Não precisava. Não precisava. Hoje eu acertei. Hoje muita gente acertou. Olha lá, x igual a 80. Olha como a pessoa representou aqui. Que legal. Olha aqui como a pessoa... Aqui entrou na dúvida, né? Olha como a pessoa representou aqui, ó. Olha como fez outras contas. Tá? Então, por que eu devia ter abandonado? Porque o resultado seria o mesmo. Eu deixei para fazer depois, porque eu falei probabilidade, aí eu fui fazer as outras questões. O meu gabarito estava exatamente assim, ó. Eu deixei porque eu falei probabilidade eu não sei. E aí eu fui fazer esta questão. Devia ter abandonado, marcado todas na B. Teria acertado a mesma coisa. Fui fazer e na hora da prova acabei errando e acabei fazendo. Por isso que quando a pessoa me perguntou esses dias, falou assim, mas como você fala tem que gabaritar? Tem que gabaritar. Porque na próxima prova Univesp eu estudaria isso ou faria mais questões de probabilidade e acertaria, tá bom? Bom, para encerrar, e a questão 4, Marco? E a questão 4? A questão 4 eu acertei. Sabe o que eu fiz? Exatamente o que vocês fizeram. Nadinha. Nadinha. Porque eu equilibrei o gabarito. Se eu tivesse tentado substituir coisas que eu não estudei, função de primeiro grau, eu tinha, com certeza, consumido energia e errado mais questões do que precisava, tá bom? Por último, vamos achar aqui, ó, tem várias questões aqui. Vamos fazer uma promoção? Vou mandar o PDF para vocês no e-mail hoje. Pode ser? Manda o PDF no e-mail de vocês hoje, quem fez inscrição. E esta é a questão que nós colocamos no Telegram hoje, né? É essa questão aqui. Deixa eu ver, é esta questão. Falei que geometria cai na VUNESP. Como é que foram no Telegram hoje? Ih, achei. Olha como é que o pessoal respondeu. 61% das pessoas acertaram, 35 centímetros quadrados. 23% das pessoas erraram, colocaram no 30 centímetros quadrados, tá? Bom, olha como é que essa pessoa fez. Colocou aqui o 3 centímetros, né? Que a raiz redesenhou tudo. E fez aqui. Olha como é que esta pessoa fez, gente. Ó, aqui tem uma representação, tem a fórmula, tem tudo. Olha como é que esta pessoa fez. Percebi que achar a medida do quadrado em questões era só diminuir 3 centímetros do quadrado. P, se as medidas são 10 por 8, ficaria 7 vezes 5, igual a 35 centímetros. Lembra do menor esforço? Tá aqui. Tá? Para a pessoa foi muito simples. Olha como essa outra pessoa fez aqui. Chegou no mesmo 35. E eu acho que é isso. O que eu precisava falar para vocês? Terminar aqui falando o seguinte. Primeira coisa. Passei o histórico, passei a execução do estudo, a realização da prova e agora as conclusões. Conclusões de planejamento. Por quê? Quando eu terminei a prova, eu pensava assim. Se eu acertar 2 questões de matemática, vou fazer um vídeo mostrando como não estudar, né? Não estude desse jeito aí que vai dar besteira. Se eu acertar meia dúzia de questões, vou explicar por que eu errei, por que não acertei, por que deixei de errar, né? Se eu acertar todas as questões de PEB 1, vou dizer para todo mundo que é possível gabaritar, que foi o que aconteceu. É possível gabaritar a VUNESP quando você estuda baseado no mapa de calor, baseado nas questões, trocando resoluções com os colegas, participando ao vivo das aulas. É possível. Acho que está demonstrado. Talvez não hoje e amanhã, no seu aniversário, mas dentro de um curto espaço de tempo. Para algumas pessoas vai durar 2 meses, 3 meses. Para certas pessoas vai durar 2 anos e meio, vai durar 3 anos. Mas vai acontecer. Esse é o primeiro problema. Tá? A primeira conclusão que eu tiro. No estudo, estudar muito diminui o desempenho. Como, Marco? É verdade. Para Votorantim, quando fizemos aula toda noite, Telegram com 12 questões todos os dias. Eu fiz uma pergunta na quinta ou quarta-feira e aí falei, Deus do céu, todo mundo respondeu que estava extenuado. Eu falei, como é que vai fazer prova todo mundo extenuado? Foi uma tragédia, né? Estudar pouco é insuficiente. Se não temos o estudo mínimo de uma questão por dia, não vai dar. Tá? Estudo passivo não aprende.
porque ela hoje gabaritou, né? Ela acertou 2 questões de matemática e hoje ela gabaritou. Uma das pessoas mais atuantes. A maioria das telas que estava tem a questão em todas as telas. Quem é mais atuante vai acabar tendo um estudo. Agora, a minha função é fazer com que todo mundo que esteja no grupo seja atuante do mesmo jeito. Essa é a minha função. A gente está chegando no número de 6 telegrams todo dia. 12 de matemática, 2 de português, uma de autores e uma de legislação. Combina com o simulado PEB, que é uma de legislação e uma de autores. Esse está me parecendo ser um número de longo prazo eficiente. Aulas ao vivo tem que ter. Se não tiver trocas, e se quinta e sábado as pessoas participantes não explicarem como é que tem que ser as questões, como é que elas fizeram, também não rola. Tá? Materiais na Hotmart. A gente tem que estar colocando, esses materiais parecem que estão mais ou menos eficientes, tá? E o meu objetivo é criar Doras. Por quê? O maior problema das pessoas, quando elas não se transformam em Doras, elas ficam escondidas como o Bart. Não pode, tem que ser Dora Aventureira. E uma coisa que eu aprendi, e a gente vai trabalhar um pouco na redação quando for fazer o vídeo. O focado e desfocado. Isso a gente aprendeu na matemática. Foca, tenta fazer o problema. Naquilo que você estudou. Não é para ser uma Dora. Não conseguiu fazer em 3 ou 4 minutos, tem que sair dali. OLX. Tem que ir para outra coisa. E depois voltar. Vejam que eu, quando voltei para a questão que eu errei, eu fiz na hora a questão. Se eu tivesse feito isso na prova, tinha acertado a questão. Mas eu insisti em ficar na questão, sem saber exatamente, porque era um conteúdo que nós não estávamos explicando. Então veja, eu errei uma questão fácil, que eu podia ter acertado, eu podia ter gabaritado a prova total da Univesp. Por isso que eu digo que dá para gabaritar, tá? Usando essas técnicas de estudo. E na prova, no concurso, primeiro, pega varetas. Eu só fui bem em matemática porque eu joguei de cara. Se eu tivesse deixado por último, eu tinha me arrebentado inteiro, né? Segundo, esqueça a Dora em casa. Tem que fazer a OLX para evitar perda de energia. Esse é o ponto que para mim foi fantástico na prova. Segundo, tem que estudar o chute científico. Tem que estudar muito isso. Se você consegue fazer uma questão na prova, você acertou 3. Como assim, Marco? Porque se você acertou uma e foi as outras em uma das 4 alternativas que não são, 2 serão. Quer dizer que todo mundo tem que acertar pelo menos 3 questões. Não dá para acertar menos que 3, tá? Mas gabaritar é possível, vocês viram aí. E, finalmente, eu não estou satisfeito com a prova. Não estou satisfeito com o grupo de estudos. Essa é a verdade. Você tem que estar insatisfeito, não triste, não nervoso, insatisfeito. Tá? Nós temos que estar insatisfeito com o processo. O que falhamos no estudo, vamos corrigir o que nós estamos falando no estudo, vamos corrigir o que está fazendo, a minha participação, mas nós temos que ter paciência com o resultado. Essa eu acho que é o nosso modo de viver para fazer os concursos públicos, tá? Insatisfeito com o nosso processo, melhorar o processo todos os dias, amanhã melhorar o processo, amanhã fazer um estudo melhor cedo, né? O nosso estudo amanhã às 10 horas, lá no grupo de estudos, mas ter muita paciência com o resultado, porque o resultado não vem depois do seu aniversário, tá? O resultado vem num período de tempo um pouco mais longo. E eu queria fazer o último comentário aqui, um post que, assim, a pessoa está na live também, mas eu não vou falar quem é. Este post, para mim, é um dos últimos, né? Eu recebi dia 19 de maio, tá? Eu acho que esse é o post que eu gostaria de receber de todo mundo que está aqui hoje, que assistiu isso, que vai... É tudo que eu imaginava receber dos alunos, tá, gente? Que eu gostaria de receber de todo mundo que faz pela gente, né? Ter uma qualidade de vida como servidor está sendo tão maravilhoso, me sinto muito feliz. Eu espero receber esse post de todo mundo que está nessa live um dia, porque isto é o meu objetivo ao fazer tudo que nós estamos fazendo, tá? Então, obrigado por vocês estarem aqui, obrigado por vocês acompanharem esse estudo, e eu espero poder ajudar todo mundo aí, dentro das suas formas, né? Ou seja, YouTube, ou é questões, ou é tal. E quem quiser entrar no grupo de estudos, eu fico à disposição para esclarecer também, tá? Esses dias que eu notei que tem uma grande confusão, as pessoas acham que é mensalidade, né? Acho que tá 260, uma coisa assim, 268. Aí a pessoa falou assim, mas e quando eu pago a próxima? Eu falei, que próxima, amiga? É uma vez na vida só, eu quero que vocês passem em concurso, não quero ficar explorando as pessoas, né? Então, só para vocês saberem, é uma vez na vida só, porque eu descobri que isso é uma grande confusão. As pessoas acham que o Q1000 lá, que hoje acho que é R$67, é por mês. Que por mês esse? As pessoas acham que tem que pagar 260 todo mês no grupo de estudo. Imagina,
É uma vez na vida que paga para entrar, nunca mais paga para nada, tá? A ideia é passar no concurso. Eu posso ter esperança. Olha, se eu chamo você e você sabe que é com você que eu estou falando, você tem capacidade de associação. Se você tem capacidade de associação, você aprende rápido. É simples a conta, tá? O problema é que o jeito que foi ensinado matemática é uma desgraça, né? Porque o especialista não tem culpa, mas ele está amaldiçoado. A gente já viu isso no comecinho do vídeo. Quem não viu, volta o vídeo, tá? Ele está amaldiçoado. Essa é a ideia. Então, é difícil para o especialista fazer com quem está no zero aprender. Como nós estamos saindo do zero, é um pouco mais fácil para a gente, né? Estudar de forma equilibrada, não achar que uma determinada prova é a da minha vida, não colocar muita expectativa, pois isso também desestabiliza. Eu cresci durante a minha vida querendo ser técnico esportivo, né? E quando eu passei em técnico esportivo para a cidade de Sorocaba, fui chamado pela prefeitura de Sorocaba, não assumi porque não queria mais. Eu estava em outro cargo já que não precisava. Às vezes o sonho da nossa vida não vai se realizar, mas talvez um sonho maior se realize, tá? Então a gente tem que ficar atento e tem que ficar no caminho. As coisas boas acontecem no caminho das pessoas que estão no caminho. Essa é a ideia, tá? Se você não está no caminho, não vai acontecer nada de bom com você. Foi um exemplo do rápido, né, desenvolvimento. Começou com 3 e na segunda prova que fez de VUNESP acertou 14, né? Eu fiquei muito frustrado com o processo de ET, me deixou com muita raiva e logo comecei a estudar que nem louca. Isso. Gente, obrigado, boa noite, obrigado para todo mundo que tá aqui, obrigado para todos vocês. A live fica disponível para vocês e eu mando o PDF no e-mail já para vocês todas, tá? E é uma das coisas que nós vamos praticar no grupo de estudos. Esse estudo tem que acabar 8h30, 8:45, não pode ir além disso, para que vocês possam aproveitar e estudar um pouco mais aquilo que ficou na dúvida, tá bom? Gratidão minha muito por vocês terem participado aqui hoje, me ajudado a fazer mais essa aula. Amanhã cedo, para quem está no grupo, vamos participar, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.